Alô? Funcionando. Boa tarde a todos. Damos início, então, à nossa 7ª sessão ordinária, reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Bens Desestatizados da GR. Hoje é dia 18 de setembro de 2012. E eu pergunto à nossa secretária executiva da Câmara se tem quórum para começarmos a reunião. Então, tendo em vista que há quórum, eu passo a palavra agora para a secretária executiva para ler os pontos de pauta. Item 2 da pauta. Item 2 da pauta. Apresentação e discussão da ata da 6ª reunião pública da Câmara Setorial de Bens Desestatizados, datada de 14 de agosto de 2012. Item 3. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 4, apresentação e discussão de processos sem defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 5, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. 6, outros assuntos de interesse da Câmara. E 7º, encerramento. Então, agora eu retorno ao item 2 e pergunto a todos se todos receberam a ata da 6ª reunião pública. Eu, pelo menos, recebi. Oi? Recebeu, né? Recebi, sim. Alguma objeção? Alguma objeção, alteração, acréscimo? Não? Minha parte, conselheiro, não. Tudo bem? A ata? Então, fica aprovada a ata da 6ª reunião pública da Câmara Setorial de Bens Estatizados do dia 14 de 8 de 2012. E eu passo aqui já ao item 3 da nossa pauta, que é a apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Marco Antônio, faz as coisas direito, você não liga o trem aí. Processo número 2010, final 8894. Interessado Viação São Luís Limitada. Auto de infração no 21935. Descrição dos fatos apurados. A empresa estava deixando de cobrar a taxa de utilização dos terminais rodoviários de passageiros que embarcavam no terminal rodoviário de passageiros de Caiapônia, Goiás. Infringido assim o disposto no artigo 3º, inciso 1, da Resolução 981/2003, CG. A autuada apresentou defesa alegando que havia divergência no número de passageiros que foram embarcados sem a cobrança da taxa de utilização dos terminais e mencionou ainda eventual divergência na identificação do veículo que estaria realizando o transporte. A gerência jurídica, através do parecer, manifestou-se pela homologação do auto de infração. Parecer este que foi referendado pelo despacho Jeju. Em função dos fatos apresentados, votamos pela manutenção do referido auto de infração, devido à ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Bom, o conselheiro Zé Duarte, ele já leu o relatório dele, já leu o voto, mas a gente volta aqui à discussão. Eu gostaria de saber se coloca em discussão o processo, se há alguma dúvida. Aqui,
A questão aqui, a infração, para deixar claro a todos os membros, é executar embarque de passageiros sem cobrar TUT. A gente já analisou esse tipo de processo aqui na reunião, inclusive na reunião passada, e o importante aqui é com defesa, e a empresa se defende, né, conselheiro? Me corrija se eu estiver errado, ela alega que há divergência entre o número de passageiros, mas o fiscal é claro aqui na descrição da infração? O fiscal menciona que foi deixado de cobrar a taxa de utilização dos terminais rodoviários de 5 passageiros que embarcaram no TRP de Caiapona. Menciona o número de 5 passageiros. O fiscal foi claro, né, em relação ao número de passageiros, né? Isso. Não tem que questionar. O fiscal mencionou o número de passageiros e a infração determinada, não é? Não comentar no detalhe. Só um esclarecimento aqui para os demais membros, é o seguinte: na hora da fiscalização, faz-se um relatório de fiscalização, certo? Vai lá, por exemplo, esse aqui é do dia 15/2 de 2010, às 10h15, o fiscal constata... ela constata algo na data do dia 15/12. Esse relatório de fiscalização vem para internamente na GR, ele é analisado se está de acordo com a legislação, se foi corretamente aplicado, e aí, aqui dentro da GR, lavra-se o auto de infração. Por exemplo, então a fiscalização foi no dia 15/2 de 2010 e o auto de infração é de 14/1 de 2011. E a defesa da empresa, eu sei porque... eu tenho processos semelhantes, ela questiona que esse ônibus aqui não estava neste local fazendo essa viagem na data aqui de 14/1, mas realmente não estava, não. A data da fiscalização, quando foi constatada a infração, é 15/12. Então, ela fica martelando nessa tecla. Mas ela recebe isso aqui também com o preposto da empresa, a não ser que ele recuse. Quando ele recusa, o fiscal coloca recusado. Então, só estou esclarecendo como é que é o procedimento, principalmente nesses processos mais antigos, que eram lavrados na diretoria de transporte, que agora vieram para essa. Mas como a gente já lida com todas as áreas, a gente já sabe como é que funciona. Então, por isso que ela questiona o número de passageiros, questiona veículo, mas ela está falando do dia do auto. Não é o dia do auto, é o dia que a infração foi constatada. E eles têm cópia E eles recebem a cópia do relatório de fiscalização dado pelo fiscal, quer dizer. Eles está contestando para... Quer dizer, é o seu direito de espernear. Tem alguma dúvida? Podemos votar? Tudo bem? Qualquer dúvida, os senhores perguntam, tá? Então, conselheiro, o seu voto, por favor. Pela manutenção do auto de infração devido à ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Ou seja, não houve nenhum problema legal ao fiscal lavrar o auto de infração contra a empresa pelos termos da infringência do artigo 3º, inciso 1 da resolução 981 de 2003. Alguma objeção ao voto do relator? Fica, então, mantido por unanimidade o auto de infração do item 3.1 da nossa pauta. Próximo. Processo 2009, final 1252. Interessado Maia e Borba S.A. Auto de infração número 12311. Descrição dos fatos apurados. A empresa não está proibindo as agências de turismo da venda de bilhetes de passagem em linhas com concessões não autorizadas no terminal rodoviário de passageiro, infringindo assim o disposto do artigo 4º da resolução 285/2008. A autuada apresentou defesa, onde em síntese requer a desconstituição do auto de infração sob fundamento de que não detém o poder de polícia e que supostamente estaria havendo transferência irregular de responsabilidade, uma vez que possui apenas poder de gerência e exploração comercial do terminal rodoviário de Goiânia. A gerência jurídica, através do parecer 273 de 2012, manifestou-se às folhas 65 e 67, no sentido de que, embora a concessionária não tenha o poder de polícia, possui sim o dever de gerência e administração, assim como o compromisso contratual de responder por todos os atos da administração, assim como o compromisso contratual de responder por todos os atos cometidos no âmbito do terminal rodoviário e subterminal objeto da delegação.
e, como tal, foi responsabilizada por essa agência reguladora, não havendo qualquer irregularidade nesse proceder. Parecer este referendado pelo despacho da gerência jurídica, votando pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que a empresa de viação Montes Belos não possui autorização judicial para a operação do serviço de São Luís Montes Belos, Goiás, São Félix do Xingu, nem tampouco autorização para estacionamento do terminal rodoviário de Goiânia. Ou seja, a Maiborba tem o poder de gerenciamento do terminal. Então ela não pode se excluir da responsabilidade de coibir a atuação de empresa que não tem sessão regular e regulamentada para a utilização do terminal, muito menos as empresas de turismo. Ela não pode fugir dessa responsabilidade. A responsabilidade é dela. Ela está dizendo, não tem o poder de polícia. Não tem poder de polícia, mas o contrato foi feito com a Maiborba, a responsabilidade do gerenciamento do tribunal é da Maiborba, e ela que tem o poder de disciplinar a atuação de todas as empresas e todas as concessionárias que utilizam o terminal na forma da lei. É dela a responsabilidade, ela não pode fugir disso. Em discussão? Esse processo, eu estou com 2 lá também parecido, e o grande questionamento dela é que ela, como empresa jurídica, eu tô entrando aqui na discussão, né, do relatório do conselheiro, porque eu estou com esses lá, e eu estava conversando com o conselheiro Danilo, que participou dessa Câmara no semestre passado, e conversei já um pouco com o Idelmino também. Ela questiona que pessoa jurídica, então ela não tem que fiscalizar. E eu estava conversando com o pessoal antigo, eu queria até escutar a opinião da Ana Maria sobre isso, que aqui o artigo, ele é bem claro quando ele fala assim: a administradora do TRP de Goiânia está permitindo a venda de bilhetes de passagem em sessão não autorizada pela empresa Viação Montes Belos, neste terminal, em anexo, fotocópia dos anexos dos bilhetes. Então, ela fala que ela não é responsabilidade, que o poder de fiscalização seria só da GR ver isso, né? O conselheiro Danilo, ele questionou algumas coisas assim, se ela tinha denunciado para a GR, se ela tinha falado que as empresas estão fazendo coisas erradas ou não. E entendeu-se, né, no primeiro semestre deste ano, que a responsabilidade seria dela também por ser administradora do terminal. Ela permitiu que houvesse essas vendas de sessão não autorizadas, e ela também tem que checar essa questão. Eu queria escutar o seu posicionamento, Ana Maria, sobre isso, porque eu tô com processos assim também, e eu vi que o parecer jurídico é desse quesito, que ela também é responsável. Porque existe a resolução aí que fala que a administradora também é responsável, tanto pela entrada de veículos não autorizados, quanto pela fiscalização da venda de bilhetes. Agora, a partir do momento que a gente está aí nessa gerência, eles têm denunciado sempre a venda de bilhetes, que inclusive hoje essas denúncias a gente está passando tudo para o transportes, porque nós conseguimos conversar com o doutor Humberto sobre esse assunto, e ele chegou à conclusão que realmente esse assunto não é de bens desestatizados, é fiscalização de transporte, porque venda de bilhete não tem nada a ver com bens desestatizados. A gente fiscaliza o bem, a gente fiscaliza a estrutura física, nunca venda de bilhetes, mas todas elas foram denunciadas. E a gente tomou providência. Acontece que esse processo é daqueles antigos, feito pela gerência de transportes. Então, se não me engano, tem alguma coisa aí que o Andrei fez, comunicando que não se achou, né, da época, arquivos dessa informação para a GR, de alguma denúncia. Parece que existe essa falha de achar o documento da época, que é muito difícil mesmo. Eu acho quase que impossível, porque tudo era arquivado em pastas e tudo era mandado para o arquivo geral lá do Jardim Europa. Pois é, mas então, no caso, ela não poderia se eximir dessa responsabilidade de fiscalizar nem a venda, nem a exposição de painéis. Porque os meus lá são de propaganda que ela não poderia ter deixado. Ela não pode se eximir. Ela denuncia, ela comunica à GR que está acontecendo isso, como ela está fazendo agora. E a GR vai tomar a providência de autuar, de
mandar relatório de não conformidade, dar um prazo, se não tirar, vai autuar. Mas antes eu não sei como era feito isso. No caso, ela apresenta junto com a defesa, desculpa, vou passar a palavra rapidinho. Ela apresenta com a defesa, conselheira, alguma prova de que ela fez denúncia para a GR, porque esse foi um dos questionamentos também. Eu acho que ela só apresenta a defesa em si, né? Não apresenta prova nenhuma, até porque... Ela só questiona a competência. Isso, a competência. Até porque a responsabilidade é dela. Quer dizer, se o terminal está sob sua responsabilidade, ela não pode se omitir de ver alguém fazendo uma coisa errada lá e deixar fazer. Ela tem que coibir. A Tem que própria impedir resolução que isso diz isso, né? Nessa hipótese de ter havido a infração, quem cometeu também não deveria ser autuado? Provavelmente deve ter outro processo em nome da empresa. A empresa certamente a empresa infratora que estava fazendo isso foi autuada também, deve ter um processo correndo sob a responsabilidade dessa empresa. No caso, dessa empresa de turismo, que é a Viação Montes Belos. Inclusive, já passaram alguns processos nesse sentido aqui na Câmara, vendendo bilhete sem sessão, né? Não tinha sessão autorizada no terminal e vendiam bilhetes. Mas há de se considerar também uma questão que é as decisões judiciais para que essas empresas operem dentro desses terminais, mesmo não tendo sessão. Nós estamos com aquele caso da Transbrasiliana, né? Que conseguiu na justiça liminar para operar dentro do terminal, sendo que ele não tem sessão. Transbrasil. Não, Transbrasiliano. Transbrasiliano tem sessão. Hein? A Transbrasiliano tem sessão. Transbrasiliano. Transbrasil é que não tinha. Transbrasiliano é Transporte e Turismo Limitada. E hoje, eles conseguem na justiça eliminar. Aquele caso do sujeito que teve aí, não é Transbrasiliano? Transbrasil. Transbrasil. E Norte-Sul, aquela que ele teve aqui, é Norte-Sul. Isso. Que é preposto da a Transbrasiliana ela tem sessão regularizada. Hoje mesmo eu tava... Tem esses problemas também relativos às liminares concedidas pelo juiz, que você não pode simplesmente ignorar, quer dizer, tem que cumprir, né? Mas nesse caso concreto aqui, não foi bem isso. Não. Nesse caso concreto, ela permitiu que a empresa de turismo operasse vendendo bilhete de passagem, quando não deveria ter permitido, porque ela é a gestora do terminal. E no contrato fica claro, está claro que a responsabilidade de gestão do terminal é da empresa, é da Mai Borba. Eu estava conversando hoje exatamente sobre esses processos, só para deixar mais clara a nossa preocupação e analisar bem o processo, com o antigo gerente de fiscalização, na época ainda do diretor de transporte, ainda existia diretoria de transporte, o Felício, o Círio, e o Círio estava me explicando que a Mai Borba pedia todas as linhas, pedia informação da GR, e ele encontrou nos arquivos que arquivos estavam na diretoria, por isso que o André não achou. Há várias notificações para a Mai Borba, inclusive com a R, da lista das empresas regularizadas, com todas as linhas e as seções. Então, a Mai Borba, isso foi os arquivos de 2010, esses processos são mais antigos. Mas é isso que o André falou no processo, que foi falado que era entregue. Então, ela tinha informação sobre isso. Eu perguntei porque para olhar essa questão de mudança de gerência. Então, tinha esses arquivos, era feito assim. Sempre que ela solicitava a GR mandava esses documentos. Então, ela tem nas mãos todas as informações de quem poderia ou não poderia parar, de quem poderia ou não poderia entrar, quem poderia vender passagem, quem tinha sessão autorizada. Isso, o que é que está diferente atualmente? Agora ela está fazendo a denúncia, então ela não está mais negligente, no caso, né? Acho que o entendimento atual é esse. Antigamente aqui ela não consegue provar nada que ela denunciou para a GR. Né? Então, e eu perguntei também, mas então era autuado as duas empresas, porque a empresa que está vendendo também está errada, né? A empresa que está vendendo fora do guichê dela. Então, provavelmente, é porque aqui não traz um histórico, de dois processos com a mesma infração, mas empresas diferentes. Quem permitiu e quem está fazendo a venda, né? Inclusive, ele me relatou que o grande problema foi com essa questão da Montes Belos mesmo, porque a GR manda as informações das empresas intermunicipais.
Quem tem que mandar as sessões interestaduais é a NTT, que tem muita liminar. Então, ela muda constantemente. A NTT tem que mandar. E foi o preposto na época da NTT falava, nós sempre mandamos, mas liminar é uma coisa que tem que ficar atualizando sempre. Mas as linhas intermunicipais eram todas enviadas pela AGR. Essa aqui trata-se de uma empresa que teve bastante polêmica na época, a Montes Belos, que justamente iniciou toda essa discussão da administração do terminal e de tudo, se pode entrar, quem tem sessão, quem tem liminar. Então, esse processo já tem bastante discutido. Inclusive, foram discutidos aqui com vocês, com o conselheiro Danilo, no semestre passado, que eu conversei com ele hoje. Vocês já discutiram sobre esse assunto aqui. Eu só estou discutindo aqui mais, ver se alguém quer falar mais alguma coisa, porque a próxima reunião eu vou trazer desses também, e aí a gente já está praticamente quase tudo esclarecido sobre isso. Mas tem mais alguma dúvida? Acho que não tem ninguém, todo mundo reunido no negócio de edital. Vocês têm mais alguma dúvida? Quer que a gente lê alguma parte do parecer jurídico que deixa claro que o poder de fiscalização de polícia realmente é da AGR, mas isso não exime a administradora do terminal de administrar os guichês de passagem e toda a legislação referente a isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem. Quer que lê a parte do jurídico? Não é necessário. Tá certo. Conselheiro, Bom, vamos votar? Eu só queria levantar uma questão que é fora de pauta, mas, a meu ver, há um desvio de função dessa Câmara aqui com relação a esses processos. A Câmara Setorial de Desestatização tem que estar cuidando do bem imóvel, do patrimônio público que está sendo gerenciado. A operacionalidade disso tem que estar na diretoria de transporte, quer dizer, essas questões de alta infração contra operadores que estão agindo de forma irregular não devia ser objeto dessa Câmara. Eu não sei por que deixou correr isso aqui dentro até hoje. O bem desestatizado é da responsabilidade dessa Câmara e da gerência de desestatização. Agora, o que o cara vai fazer lá, se vai vender passagem, se vai vender droga, se vai vender qualquer coisa, se vai vender balinha nas plataformas, não é problema da desestatização, é problema do transporte que faz a fiscalização da operacionalização do serviço lá. E tem que coibir essas coisas. Isso aqui vir para dentro dessa Câmara aqui é um absurdo. Eu acho que isso é uma aberração. Uma aberração porque se trata de duas fiscalizações paralelas para o mesmo serviço. Quer dizer, a operadora Maia Borba, ela é responsável pela gestão, tudo bem. Agora, se ela está alterando o patrimônio, se ela está descaracterizando o patrimônio, se ela está utilizando o patrimônio para fins não especificados no contrato, a Câmara de do bem desestatizado atua. Agora, vender passagem, ter empresa sem direito à sessão lá dentro operando, fazer corretagem nas plataformas para fazer concorrência de lá. Isso aí é coisa do transporte, da Câmara de Transporte. Esses processos deviam ter sido remetidos para lá e não vir para cá. Eu não sei qual que é o histórico dessa discussão, conselheiro. Parece que a jurídica entendeu dessa forma, mas a gente leva essa discussão amanhã na reunião do Conselho Tudo Presidente. bem, A gente pode colocar isso. Eu acho que nós estamos aqui com a cobra de duas cabeças. O transporte multa por uso indevido do operador. Aí a Câmara de Desestatização também muda pela mesma razão. A Câmara de Desestatização tem que estar prestando atenção se o patrimônio está sendo descaracterizado, se o fim está utilizado não é o mesmo que está estabelecido lá no contrato, se está havendo dano estrutural do patrimônio, essa coisa toda. Aí a desestatização tem que atuar. Agora, se o cara está vendendo bilhete, balinha, droga, ou seja lá o que for, pelas plataformas ou nos guichês, isso tem que ser problema da fiscalização do transporte. Não é trazer para dentro dessa Câmara. Eu acho que isso aqui é uma coisa inconveniente. E a maior incoerência que eu acho nisso tudo, doutor Zé Duarte, era o seguinte: nós não temos fiscais para fazer essa fiscalização. E eles têm a regional, eles têm a sala dos fiscais do transporte dentro do terminal. E todas as vezes que a gente precisa dos fiscais, eles estão ocupados com a atribuição deles, de clandestino, de não sei o quê, não sei o quê. E não podia atender a gente. Então, processos que a gente mandava para transportes, para poder fiscalizar aquilo que a gente tinha feito, a não conformidade, eles levaram 5 meses para nos devolver com um despacho
Então, é muito difícil trabalhar dessa forma, porque realmente a competência e atribuição não é da gerência de bens estatizados. Aí nós fizemos uma reunião com o gerente de transportes, com o chefe de fiscalização de transportes, nós lá e o doutor Humberto, e ele falou, não, vai mandar tudo agora para o transporte. Então, ele às vezes ainda esquece, despacha para a gente, eu devolvo para mandar para o transporte. Com o que o senhor falou. Eu acho que nós não devíamos nem julgar isso aqui. Isso não é assunto de bens desestatizados. Eu acho que a confusão Todo que esse gerou... processo aqui não tem um que seja correlato ao problema do patrimônio. Nenhum. É só operacionalização e gestão do terminal por parte de operadora. Quer dizer, o que tem a Câmara de Bens Desestatizados com isso? Não é atribuição dela, isso é atribuição da fiscalização do transporte. Principalmente que a gente tem Agora, que todo esse entrar processo dentro do aqui ônibus. é com relação a não cobrar taxa de embarque, é com relação a deixar a Não tem empresa... nada a ver com o bem. Não. Nada. Até agora, em nenhum momento há o risco de dano ou qualquer coisa com o bem que foi colocado por contrato para o gestor, né, privado operar. Não tem nada disso. Quer dizer, não se fala aqui que tem algum problema de estrutura, se o cara está colocando o terminal para fazer um ginásio de esporte, ou sei lá, uma academia de qualquer coisa. Não, está se falando que o cara que tem uma empresa que está vendendo passagem, ou que está vendendo bilhete, sei lá. Quer dizer, isso é questão do transporte. Pô. É o seguinte, o pessoal que tentou comunicar com alguém do jurídico, eles estão todos reunidos. Eu não vou sair em defesa jurídica, mesmo porque eu não sei a argumentação deles para esses processos virem para cá. O que eu imagino é o seguinte: primeiro, que a Maiborba é administradora do terminal, que é o bem. Segundo, que a TUT, o dinheiro da TUT vai para a administração e manutenção do terminal, que é o bem público. Da TUT é a gerência de bens estatizados que cuida. O 31 é TUT. Venda de bilhetes. Aí já é transporte, né? Bem transporte. Então, assim, está um pouco confuso. A administração fica. A TUT tem que ser repassada pela empresa à administradora. Esse primeiro processo é da TUT. É TUT, né? Isso. Agora, então, os dois seguintes é de autuação de venda de transporte. É para transporte. Não devido. Essa não seria. Essa ele recebe alguma coisa? Sim, ele aluga os guichês, ué. Faz parte da administração dele. É por isso a confusão, entendeu? O indivíduo não deve ocupar o guichê lá clandestinamente. Ele aluga. Deve a administração ocupar do com a anuência do operador do caso da Maiborba do terminal do Goiânia, que deve autorizar ele se instalar lá para vender bilhete. Porque ele não pode chegar lá e ocupar o espaço ou botar uma banquinha no meio da calçada e ficar vendendo bilhete. Isso ele não faz. Ele faz lá dentro do guichê. E o guichê, quem tem a autoridade de gerenciar o guichê é a administradora, a Maia Borba, do terminal, entendeu? Porque que eles vieram para cá é complexo. Então, assim, era para eles estarem aqui explicando. Então, a gente vai conversar, vai levar essa questão amanhã para a reunião do conselho. Vai voltar. E que a jurídica vem aqui se explicar até para vocês saberem por que esses processos estão aqui. Para nós, Carolina, deixa quieto do jeito que está, porque já está tudo resolvido. Se você for colocar isso amanhã no conselho, esse processo, eu falo porque a sugestão a jurídica vai bater e vai voltar tudo para nós. Ana Maria, esse processo aqui não tem mais o que conversar. Esse processo aqui tem que seguir o trâmite normal. E agora, eu digo o seguinte, para frente, viu? É por isso que eu estou falando que eu vou levar a questão, porque por causa da sugestão do Valdivino de não apto a votar o determinado assunto. Por isso que eu tenho que levar a questão, para eu te responder se você tem que estar apto ou não, se está apto ou não, se é competência nossa ou não. Não posso deixar isso com essa isso aqui já está dúvida. instruído, não tem como você parar nem voltar atrás. Tem que, exatamente, já está designado o relator, já foi... Não, e foi, digamos assim, foi determinado para esta Câmara. Foi agora, em princípio, eu acho que isso aqui não é assunto dessa Câmara. Foi decidido assim, que os novos, tudo que está chegando em matéria de denúncia sobre esse problema, a gente está passando. Mas aqueles que foram remetidos para nós, a gente vai cuidar até o fim, que são esses de 2009, que já estão distribuídos para a gente, assim que tinha sido decidido. Porque já existem despachos técnicos nossos aqui dentro, já existe uma série de coisas que não tem como voltar para eles outra vez. Então, para andar mais rápido, era...
Pode, mas é como dos votos. Eu eximi de votar, porque eu acho que isso aqui não é assunto do bem desestatizado. Bom, então a gente passa a votação e a gente individualiza o Votação e voto. registro. Então, o voto do conselheiro Pela manutenção. pela manutenção do auto. Eu também sou pela manutenção do auto. E eu pergunto ao seu Joaquim. Pela manutenção do Pela auto. manutenção. Seu Valdivindo? Eu quero deixar claro que eu vou eximir de votar, porque Certo. eu não concordo que esse assunto trata-se dos bens desestatizados. E sim do transporte. Sim, da operação do transporte. Tá, e isso vai ser constado em ata, tá? Que aí a gente já deixa tudo claro para ficar registrado. Então, o auto de infração do item 3.2 foi mantido, 3 votos. Há quórum para manter o auto, então ele foi mantido. Processo Isso. item 3.2. O processo número 2009, final 1250, é da mesma natureza, com as mesmas características, envolvendo a mesma administradora, que é Maí Borba, e diz respeito também à venda de bilhetes por empresa não autorizada, no caso, empresa de turismo não autorizada a operar, e que opera com a anuência, no caso da administradora do terminal. E por essa razão, e a mesma empresa Viação Montes Belos. E por essa razão, o relator desse processo, no caso eu, voto pela manutenção do auto de infração, já lavrado pela gerência jurídica, com relação à infração do artigo 4º da Resolução 285/2008 da CG. Processo 1250. Esse processo é semelhante, né, conselheiro? Igualzinho. Igualzinho. Mesma coisa e a mesma empresa. Venda de bilhetes, sessão não autorizada, e a administradora não tomou providência nenhuma para coibir essa prática. Tendo em vista o que o processo é similar, alguma dúvida? Podemos votar? O voto do conselheiro foi pela manutenção. Eu também sou pela manutenção. Manutenção. Pelas mesmas razões, vou eximir de votar. Bom, então vamos para o próximo item. É o 4º. Apresentação e discussão dos processos sem defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Bom, os processos sem defesa diz respeito também a irregularidades anotadas pela fiscalização, que foi, no caso, o processo 2011, final 6315, a Expressa União Limitada, auto de infração número 031/2012. Os fatos apurados foi detectado que a empresa estava terceirizando a venda de suas passagens para empresas diversas, infringindo assim as normas do artigo 12 da Resolução 285/2008. Votamos pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que a revelia do autuado não exigeu análise, considerando que o procedimento é regular. Quer dizer, a empresa não apresentou defesa. Agora, mais um caso aqui que, a meu ver, não tem nada a ver com desestatização. Terceirizar a venda de bilhete de passagem. Conselheiro, o senhor vai um por um ou o senhor vai relatar em bloco? Vai um por um? Não, são todos iguais, é a mesma coisa, não tem defesa. Isso é em bloco. Então, o 4.1 é delegar a venda de passagens em nome da Expressa União. São todos venda de 4.2 bilhetes, delegar a terceirização da venda de bilhetes, são todos. Todos E sem resoluções. defesa. Portanto, não vale a pena ficar perdendo tempo e queimando força para entender que é uma irregularidade que foi descrita, né, pelos fiscais no ato da lavratura do auto de infração e que merece realmente a punição conforme determinou aqui já a gerência jurídica da GR. Então, o senhor falou pela manutenção de todos. Alguma objeção ao relator em bloco e voto? Então, passamos à votação. Eu voto com o relator pela manutenção dos autos do 4.1 ao 4.5. E eu pergunto se tem alguma objeção. Não. Então, ficam mantidos os autos do item 4 todo. Ele se abstém também. Eu entendi. Não, porque eu perguntei alguma objeção. Porque esse aqui,
Esse aqui é da mesma natureza, quer Isso. dizer, também não enseja absolutamente nada contra o patrimônio Então, público que está na mão da empresa. Ficam mantidos os autos de infração do item 4 com abstenção do senhor Valdir. É coisa do Idelmin. A cara dele para você. Essa ideia do Aldenur. Pela manutenção, todos eles, viu? O cafezinho é bom. Se não está fazendo nada. Pois é, por isso mesmo que eu ia até reforçar aqui que eu tenho que levar essa, porque vão ter mais processos assim. Eu não sei até quando vão ser esses processos. Tem vários para a gente relatar, né? E até quando vai essa polêmica da atribuição ou não. Por isso mesmo que eu insisto de levar essa questão, porque vão ter muitos processos ainda assim, designados já. Se subordinar contra isso e devolver isso para O meu Os próximos você devolve. Você já teve o trabalho de fazer o relatório, né? Nossa senhora, analisado, quebrei a cabeça. O relatório, assino, fica fácil. é patrimônio, é zelar pelo patrimônio. Pois é, Os próximos. pois é, mas isso aqui é aluguel para a administradora do terminal. Elas alugam o guichê para o terminal. Do terminal. Não, mas a venda não tem nada a ver com o aluguel do guichê. O aluguel é uma relação comercial e a venda é uma infração. Entendi o que você está falando. Então vamos lá. O próximo item é a apresentação e discussão dos processos com defesa a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Então vamos lá. O item 5.1, 5.2 e 5.3, eu sugiro a relatoria em bloco. Por se tratar de processo, vou ler o relatório. Se tratam de processos da... Se tratam de processos da Expresso Santa Marta. São todos pela mesma infração: estacionar veículo, realizar embarque e desembarque de passageiros sem possuir seção ou parada autorizada no terminal. Todos da Santa Marta. Alguma objeção da relatoria em bloco? Do 5.1, 5.2, 5.3. Não. Então, eu passo aqui a ler o primeiro. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. O processo 2009, final 5410. Fazer uma observação, Carolina? Posso fazer uma observação? Queria só fazer uma observação. Esses processos aí da Santa Marta, quando perguntaram aqui, autua a administradora, mas autua a empresa também? Esse é um exemplo. A empresa foi autuada, a Maiboba, porque ela também tinha relação lá na guarita, onde tem a entrada dos veículos, das linhas que tem seção. Se ela permitiu que a Santa Marta adentrasse ao terminal, ela também foi autuada. E a empresa que adentrou também foi autuada. Então, é só para lembrar vocês que os dois são autuados. Ótima lembrança, né? Para exemplificar o que a gente estava discutindo antes. Então, traço do processo auto de infração de 26/6/2009, lavrado em desfavor da Expresso Santa Marta, por estacionar o veículo no TRP de Goiás e realizou embarque e desembarque de passageiros sem possuir seção ou parada autorizada neste terminal, infringindo o disposto no artigo 1º da Resolução 285, que é proibir a entrada de veículos do transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual ou internacional que não tenham seção nos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás. Foi encaminhada a notificação, foi recebida e ela protocolou defesa tempestivamente na GR, alegando que, apesar de se tratar de um ato vinculado às resoluções da GR, deve-se observar certa proporcionalidade, pois o autuado sequer foi advertido, ou seja, não foi obedecida a graduação de penalidade e também não se levou em conta a natureza e gravidade da infração e os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários. Alegou ainda que estava realizando transporte interestadual de passageiros, por isso, deveria ter sido utilizado a auto-infração da NTT. O que diz o fiscal? A empresa estacionou o veículo no TRP de Goiás, sem possuir seção, né, conforme fotografia, e a linha realmente é interestadual, Barra do Garça, Mato Grosso, a Anápolis. Aqui teve uma época que
a GR estava usando os nossos autos de infração para esse tipo de infração. A linha estadual, no entanto, o jurídico deixa claro aqui vou até ler a parte do jurídico aqui para vocês. É de conhecimento geral que a Resolução 285 dispôs sobre normas operacionais para a utilização dos terminais, no âmbito do Estado de Goiás, sendo vedada a alegação de que algum delegatário desconheça. Destaque-se que a competência para dispor sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros pertence aos Estados membros. Portanto, caso presente, não se aplica a ressalva feita pela delegatária quanto à suposta invasão de competência federal. Deflui da documentação que integra os autos que a delegatária, ora autuada, não obstante ter sido tempestivamente advertida para que não adentre, permita a entrada de veículos não autorizados, pare ou mesmo embarque passageiros dentro dos terminais administrados pelo Estado de Goiás em caso de tela, a autuada permitiu, adentrou e embarcou passageiros sem a devida autorização, estando sujeita sim à imposição de penalidades nos termos do dispositivo transcrito e consoante as prescrições do auto de infração e relatórios de fiscalização presentes no caderno processual. Então, ele é claro aqui que ele adentrou e, inclusive, com fotos, né? Eu só queria ver aqui, ó. O preposto da empresa recebeu o relatório de fiscalização, que é esse relatório de não conformidade inicial. Então, tem a assinatura do preposto da empresa e, posteriormente, ela é notificada do auto de infração. Então, ela recebe a notificação via R, então não há como falar que ela não sabia da infração. Eu coloco aqui em discussão, processo. Alguma dúvida? Então passa a leitura do voto. Da análise dos autos, verifique-se que a autuada divaga em suas argumentações, visto que suas alegações bastam em decisões judiciais relativas a processos no quais ela não é autora, referentes à declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais. Ela questiona também aqui a legislação da AGR. Ressalta-se que a empresa autuada, em sua peça de defesa, não nega a infração constatada. Ela ateve-se a alegar que a GR não tem competência para autuar, pois a legitimidade é competência federal, pois não lhe assiste razão, uma vez que as normas para a administração e operação dos terminais pertencem ao Estado de Goiás, nos termos da Constituição Estadual, e ao adentrar ao terminal rodoviário de passageiros de Goiás com veículo não autorizado, a mesma estará sujeita a penalidades previstas em legislação estadual. Para que não pare dúvida, aí eu entro aqui no artigo da Constituição, 150, da competência, né, quando utilizarem terminais no Estado, ficarão sujeitos ao cumprimento das normas locais. Então, independe da linha estadual, da linha interestadual. Então, eu entro aqui na legislação da lei estadual, não vou ler tudo aqui para não ficar extenso, se vocês quiserem, eu posso ler. Possui-se embasado no que consta dos autos, levando-se em consideração o parecer jurídico adotado como razão de decidir, tendo em vista que o procedimento foi regular, o voto é pela manutenção do auto de infração 13157. 12772, 13221, todas do mesmo jeito, mesma infração, todos em nome da Express Santa Marta Limitada. Item 51, 52, 53. Alguma objeção? Ficam mantidos, então, o auto de infração, senhor Vadinho? Eu vou abster de votar por entender que esse assunto não faz parte dos assuntos a ser discutidos nesta. Então, ficam mantidos com abstenção, uma abstenção. Eu passo ao próximo item, 5.4, processo 2009, final 4318, em nome de Real Transporte e Turismo. A infração cometida é: a empresa estacionou o veículo no TRP de Iporá para embarque e desembarque de passageiros, sem possuir seção ou parada autorizada no terminal, conforme fotografia. A linha também interestadual, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Vila Rica, Mato Grosso. Tem foto. E eu passo aqui a análise da defesa aqui.
É o mesmo artigo, a mesma infração. A empresa protocolou defesa tempestivamente, alegando que, por se tratar de uma linha interestadual, no caso Santo Ângelo, a Vila Rica, Mato Grosso, o auto de infração teria que ser lavrado no formulário próprio da NTT, pois a mesma é que possui competência para fiscalizar tais linhas. Frisou ainda que o auto de infração da GR limita-se tão somente a linhas intermunicipais do estado de Goiás. Todos esses processos, a jurídica pela manutenção do auto de infração, e eu entro também na mesma argumentação, né, da competência da legislação do estado de Goiás, do terminal dentro do estado de Goiás, e ao adenetrar o terminal rodoviário de passageiros com veículo não autorizado, o mesmo estará sujeito a penalidades previstas em legislação estadual. Além disso, inexiste nos autos qualquer prova material capaz de modificar a autuação em comento, assim como não há fato novo superveniente que viabilize o cancelamento de seus efeitos. Alguma dúvida em discussão? É parecido. Eu separei eles porque a alegação das defesas, as empresas são diferentes, eu acho que fica mais justo ler defesa separada. Como não há nenhuma discussão, eu sou pela manutenção do auto de infração, número 1591, em nome de Real Transporte e Turismo. Pergunto se tem alguma objeção. Eu vou abster de votar pelas mesmas razões. Certo. Então, fica mantido com abstenção. Uma abstenção. Item 5.4 da nossa pauta. Esse é nosso. Bom, então eu passo ao item 5.5, processo 2011, final 0306, em nome de Autoviação Goianese. A infração é, vou ler a descrição. No momento da abordagem, o veículo executava o embarque de 5 passageiros, sem cobrar a taxa de embarque do terminal rodoviário, de acordo com o termo do artigo 1º, inciso 1, da Resolução 981, com itinerário Anápolis, Goianésia. Isso, aqui é sem cobrar a TUT. Então, vamos lá para a alegação dela. Aqui é uma antiga resolução 981, artigo 3º, inciso 1, deixar de cobrar a taxa de utilização de terminais rodoviários nos termos do artigo 1º dessa resolução. Aqui teve um despacho perguntando para a antiga diretoria de energia e desestatização que cuidava dessa parte de bens desestatizados, e o despacho informa que é obrigatória a cobrança pela transportadora da tarifa de utilização de terminais rodoviários nos pontos de parada autorizados, cuja arrecadação será repassada à administração do terminal rodoviário. Informou ainda que o valor da tarifa a ser cobrado pela administração do terminal de Anápolis e pontos de parada autorizados é R$ 2,30. Fiz questão de ler aqui, senhor Valdivino. O senhor perguntou na primeira reunião nossa a questão da TUT, se era obrigatório, para onde que ia, né? Então, foi encaminhada a notificação, a empresa apresentou defesa tempestivamente, alegando que a lavratura do auto se mostrou precipitada, tendo em vista que o repasse da taxa se dá após o destaque da passagem, no final de cada operação diária, e o fiscal autuou antes da data limite do repasse, portanto, ainda não havia consumado o fato gerador ou o momento do recolhimento, e não equivale dizer que não será recolhida a taxa. Afirma ainda que houve quebra do princípio de igualdade de tratamento entre as partes e do ato discricionário da administração pública, pois os fiscais não têm observado as irregularidades das outras empresas. A jurídica, né, e a SUPAI foram pela manutenção do auto de infração. Aqui o parecer da jurídica foi basicamente assim, em termos toda a questão legal, mas o que eu destaco é que a questão aqui é que ele não cobrou, ele tem que cobrar do passageiro na imediata venda da passagem. Ninguém está falando do repasse. Repasse para o terminal é no final do dia ou no final do mês, é outra história. A questão aqui é não cobrar a TUT. Deixar de cobrar a TUT de 5 passageiros nos termos do artigo tal, tal, tal. Então, aqui a questão é outra da alegação da defesa. Em discussão? É isso que o jurídico deixa claro aqui, né?
recolhimento da TUT deve ser feito no momento da emissão do bilhete, porém um repasse ou contabilização do repasse administradora do terminal rodoviário deve ser feito no final do dia, o que não justifica a omissão apontada nos documentos que fundamentam o presente processo. Então, eu passo a leitura do voto. Da análise dos autos, ressalta inicialmente que a autuada, em sua defesa, não nega a infração constatada. Ateve-se alegações sem provas e, como tais, as alegações não merecem crédito. Observa-se que a autuada não apresentou documentos comprobatórios capazes de descaracterizar a atuação ou qualquer irregularidade no momento da infração. Eu entro na questão da hora do momento de cobrança da TUT. Não existe qualquer prova material capaz de modificar a autuação em comento. Assim, sou pela manutenção do auto de infração 22.053 em nome de Autoviação Goianésia Limitada. Alguma objeção? Mantido, então. Esse o senhor se manifesta. Voto com a conselheira relatora. Então, mantido por unanimidade o item 5.5 da nossa pauta. Próximo ponto é 5.6, processo 2009, final 8037, em nome de Viação Chavante. A empresa está fazendo propaganda de venda de passagens onde ela não possui seccionamento no TRP de Aragarças, conforme fotografia. Tem a fotografia aqui, isso aqui já é bem comum aqui, esse auto de infração. Esse processo já foi julgado na antiga diretoria executiva. Após a reformulação aqui da estrutura da GR, eles voltaram para a primeira instância da Câmara. O artigo 5º da Resolução 285 foi o artigo infringido. Proibir as transportadoras e agentes de turismo ou empresas similares instaladas nos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás a expor painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda ou que contenham expressões ou ilustrações de serviços referentes à transportadora que não tenha seção no terminal. Foi encaminhada a notificação de autuação, a mesma não apresentou defesa. Os autos foram julgados pela diretoria executiva, ela foi notificada a recolher a multa ou apresentar junto ao antigo Conselho de Gestão, tempestivamente apresentou recurso na GR, alegando que a propaganda que realizava se referia aos serviços que oferecia. E não há nenhuma menção que possa induzir o passageiro a erro acerca de que alguma sessão seja realizada nesse terminal. A gerência jurídica foi pela homologação do auto de infração por não haver vício ou irregularidade na lavratura. Em discussão? Isso foi no terminal de onde? Aragarças. Maior razão, nosso assunto aqui é só o terminal de Goiânia, não? Não, do estado de Goiás toda. Todos? A GR ela é estadual. Não, mas a nossa Câmara é só estatizada. Não, bens estatizados todo o estado. Do estado de Goiás. Cada cidade dessa tem uma... Tem o terminal. Às vezes ele está privatizado, às vezes ele já é do município, às vezes ele é do estado. Quem construiu esses terminais foi o estado, não foi o município. Então, a patrimônio é do estado. Em alguns casos se fez convênio do município, outros não, mas o estado é que vai buscar. Quando tem convênio com as prefeituras, a GR fiscaliza. Quando não tem convênio, é a CEINFRA. Tá bom. Mas eu entendo que os bens desestatizados que essa Câmara tem a obrigação de... seria só o de Goiânia e de Anápolis. Não? Por que Anápolis e não as outras? Lá em Anápolis houve uma concorrência para desestatizar. Em Goiânia também. Não, é do estado todo. A GR sempre era o estado todo. A competência. Não é a GR, eu falo a Câmara, dos bens desestatizados. Sim, mas Bens e serviços. Os serviços desestatizados. Serviços públicos. Ela tem que regulamentar, ela tem que fiscalizar isso. Todos os serviços públicos, né? Nesse caso aqui da GR, todo serviço público Transporte que é serviço público. autorizado, permitido. Aí é a responsabilidade da Câmara. No meio de Esses hospitais que estão sendo passados a ser geridos para esses hospícios, vai vir para cá? Tudo. Nós já estamos fiscalizando. Já estão fiscalizando. A gerência Ana Maria já está. A minha gerência fiscaliza a parte física e a gerência de contabilidade
certo para a Secretaria de Saúde, o Estado não faz o repasse para a OES. Passa primeiro A primeira legislação incluía bens e serviços públicos do Estado de Goiás ou repassados a terceiros. Aí essa atual, do ano passado, ela inclui OS ou CIP e PPP. E os ginásios de esporte? Hã? Os ginásios de esporte? Então, tem que ver se ele era bem do Estado. Parece que o Goiânia Arena, o Centro de Convenções, todos são bens desestatizados. Porque eu tenho visto muita denúncia pela Sim. televisão, não sei dizer ponto que é verdadeiro, mas a gente vê muito denúncia de que alguém cobra indevido, alguma coisa nesse sentido. Isso, tá tendo muita discussão aqui na GR em relação a esses bens que tinham licitação, não tinha. Mas é assunto dessa Câmara também. As OS que já existiam, que era a do CRER e a de Anápolis, que é o ANA, essas duas já existiam bem antes dessa lei das OS aqui para a GR. E como elas já existiam, foram dadas sem licitação. Agora aconteceu um aditivo recentemente. Esse aditivo prorrogou só até fevereiro. Por quê? Porque já estava com repasse atrasado de 3 meses, o ANA já estava parando, o CRER também, sem medicação. Então, a PGE achou por bem aditar o contrato só até fevereiro e depois vai haver uma licitação para esses dois. Como foi feito para essas OS novas, que chama edital de chamamento, que tem concorrentes, e aí quem ganhou é que faz o contrato de gestão, né, da OS. Então, as duas que não tinham, é só o CRER, e que o CRER é uma associação que chama AGIR, que toma conta, e o ANA é a FASA, que é uma fundação lá de Anápolis, de assistência de Anápolis. Então, só esses dois que foram prorrogados só até fevereiro, para poder não haver a descontinuidade do serviço prestado ao paciente. Eu falei na questão dos ginásios, porque existe ginásio quase em todos os municípios, tem um ginásio que o Estado construiu. E me parece que a GEL, que seria responsável para administrar certamente esses ginásios, mas parece que eles é meio largado lá. Parece que alguém que cuida lá, não sei nem quem. São as prefeituras. Os ginásios, nós ainda... O único ginásio é o do Goiânia Arena, que a gente fiscaliza. Mas os ginásios, a GR não está fiscalizando ainda, porque justamente a AGEL ia fazer os contratos, os convênios, para depois nos enviar. E ainda nós não recebemos de mais nenhum ginásio. Então, nós não estamos fiscalizando ginásio, por enquanto. Bom, estão esclarecidos aqui as competências da Câmara. Eu volto aqui ao meu processo. Eu pergunto se tem mais alguma dúvida, se eu posso ler o voto. Vamos lá. Da análise dos autos, verifique-se que o recurso apresentado não trouxe fatos novos e tampouco apresentou provas suficientes capazes de modificar a decisão anterior. A legislação é clara, tanto ao definir o que é sessão, quanto à proibição de expor painéis com propaganda ou ilustrações de serviço referentes à transportadora que não tenha sessão no terminal. Fato descrito claramente pelo fiscal nos relatórios de fiscalização, as folhas 2 e 3 dos autos. Assim, sou pela manutenção da auto-infração 13655, em nome da Aviação Chavante Limitada. Alguma objeção? Vou abster de votar. Então, fica mantido com uma abstenção. O item 5.6 da nossa pauta. Bom, passo ao último item da nossa pauta. Processo 57, item 57, processo 2009, final 1938. Eu passo a ler aqui porque essa é uma situação diferenciada. A descrição é o artigo 4º da Resolução 285, em nome da Transmirim Passagens de Turismo,
A descrição: proibir a venda de passagens para o transporte de passageiros em agências nos terminais que não tenha seção autorizada pela AGR. Foi encaminhada a notificação recebida e a empresa protocolou defesa tempestivamente na AGR em 8/4/2009, alegando que não foi informada para qual empresa estaria sendo feita a venda não permitida de passagens, sendo inviável apresentar provas, por não saber qual empresa está funcionando de forma irregular no TRP de Goiânia. Esse aqui é o artigo 4º, proibir a venda de passagens para o transporte rodoviário de passageiros em agência de viagens ou empresas similares instaladas nos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás, que não sejam objeto de exceção dos referidos terminais autorizados vendidos pela GR. A gerência jurídica manifestou-se pela anulação do auto de infração, tendo em vista que o mesmo não veio acompanhado do detalhamento da infração, prejudicando o direito de contraditória e ampla defesa. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara, designando essa conselheira para relatar. Eu acho que esse assunto aqui, se não me engano, já foi objeto de discussão aqui pelo conselheiro Zé Duarte, na primeira reunião. O que a empresa alega? O relatório de fiscalização, ele vem proibir a venda de passagens para o transporte de passageiros em agências que não tenham seção autorizada. Esse aqui é no TRP de Goiânia, em nome da Transmirim. Durante a rotina de fiscalização, constatamos a venda de bilhetes de passagem em agência no terminal sem seção autorizada pela GR. Pelos motivos relacionados acima, foi lavrado o relatório tal, número tal, de acordo com a resolução tal, que cita. Aí ele transcreve o artigo. Ele não traz mais nenhum detalhe, nem foto, nem quem estava vendendo, nem qual guichê. Então, o que a empresa alega? Que ela não sabe de qual empresa que está fazendo a irregularidade, para que ela chame atenção ou qualquer coisa. Esse processo aqui, ele tem um pouco de falha na questão de instrução processual. O jurídico concordou no sentido de que prejudicou a defesa. Ela vai fazer defesa em cima do quê? De quem? Como que ela vai se defender? Quem que está vendendo? Então, foi constatada a infração, mas faltou mais dados aqui por parte da fiscalização para deixar mais concreta a infração constatada. Eu abro a discussão. Esse aqui já tem um jeito desse aqui. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Esse aqui eu ainda estou na defesa. Olha só o que ela fala. Prezados, poderíamos concordar ou não com as informações acima, caso elas trouxessem dados consistentes e precisos. Como podemos observar, em momento algum foram informado para qual ou quais empresas estaria sendo feita a venda não permitida de passagens. A empresa notificada possui contrato comercial com 33 empresas de transporte rodoviário. Fica inviável levantar provas e documentos que possam corroborar com a nossa defesa, já que não temos certeza de qual seria a empresa que estaria funcionando de forma irregular nas dependências do terminal rodoviário de Goiânia. Não cabe à Transmirim levantar esse tipo de informação. Trata-se de uma empresa comercial que honra com seus compromissos, que precisa ter uma atenção estritamente comercial e não de fiscalização, sendo que essa cabe aos órgãos competentes. Bom, aí tem o da GEJUR, que foi pela anulação, por não se achar acompanhado das provas da infração, mesmo porque o relatório de não conformidade, conforme se acha formulado, não narra fatos capazes de serem contraditados, limitando-se apenas a reproduzir o dispositivo normativo, o que inviabiliza o exercício do contraditório e ampla defesa. Após isso, foi para o conselheiro Danilo, mas acho que acabou, tendo em vista o rodízio, né? Já foi direto para mim. Muitas situações aqui, a gente se depara com situações do seguinte: a palavra da empresa contra a palavra do fiscal. E, tendo em vista a fé pública do fiscal e a presunção de veracidade dos seus atos e o poder de polícia, quando tem esse tipo de confronto, a gente pende para o lado do fiscal, devido à boa-fé
e a presunção de veracidade. Esse caso aqui também vai um pouco nessa linha, no entanto, eu entendi que faltou um pouco, prejudicou um pouco o direito de ampla defesa. E aí eu gostaria de abrir a discussão e ouvir a opinião da Ana Maria aqui, porque a gente já discutiu isso aqui, acho que o conselheiro foi até pela anulação em outra situação aqui, que as empresas teriam essa lista, né, Ana Maria? Esse aqui não tem o seu parecer. Estão alegando o que está prejudicando aqui? Ela fala que ela não sabe quem que está vendendo. Ela não sabe qual empresa, que ela tem 33, ela não sabe quem que está fazendo isso. Como é que ela vai se defender? Como é que ela vai coibir? Em outros processos Tem uma foto, né? eu fiz até um despacho dizendo que realmente, inclusive, não sabe nem se é linha interestadual ou se é intermunicipal. Como que ela vai saber? Ela não sabe. Esse é o problema. Aqui fala só o guichê. Você não fala qualquer empresa, ela não sabe nem se é intermunicipal ou interestadual. Então não tem como fazer defesa. Número do veículo, guichê. Número do veículo é guichê. Placa do veículo, guichê. Foi no guichê, mas qual guichê? Né? Só fala TRP de Goiânia e não traz mais nada. Tem o número do fiscal, não fala nem qual guichê. E deu uma foto. Se tivesse uma foto, né, nos auxiliaria. É muito difícil, porque a gente não... Porque aqui já é a colaboração. Aqui tinha que dizer qual era a linha. Porque se também precisa saber se ela é intermunicipal ou interestadual, né? Então aqui, mais alguma dúvida? Se for um interestadual e que tem exceção e ele acha que ela é intermunicipal. Porque tem empresas que ela tanto tem a linha interestadual como ela tem a intermunicipal. Então eu acho que foi muito falho, muito falho. Falta de informação mesmo. Posso ler o voto? Não, eu acho assim que eu não conheço nenhum fiscal, não sei como é que eles fazem esse trabalho, mas o fiscal, de repente, ele pode estar querendo favorecer a empresa, ele faz um processo ele faz uma fiscalização mal feita, porque aí não tem jeito de você depois fazer a instrução do processo, o processo fica prejudicado. Então eu acho que precisa não sei até que ponto pode ser feito, mas precisa do fiscal estar ligado. Eu não sei como a Câmara aqui pode estar orientando ou advertindo, porque quando faz um processo dele, morre, né? Fica mal feito, não tem jeito de você instruir o processo, ele acaba não dando nada. Na verdade, seu Joaquim, isso é muito complicado para a gente falar isso, mesmo porque não tem prova, não tem nada. Agora, a questão é o seguinte, toda vez que vê isso, foi sempre por nós e pela gerência, pelo jurídico, pedido para instruir o máximo possível. Mais de informação, que para ele acha que é óbvio, para a gente não é óbvio. Então, para pôr tudo. Então, quando tem esse tipo de caso aqui, principalmente em termos de anulação de autoinfração, isso volta, o presidente Humberto tem feito muitas reuniões com transportes, pega um monte de erro e joga para fazer curso preparatório com os fiscais, mostrando o quão importante é qualquer palavrinha a mais ou a menos que eles colocam. Então, isso tem feito. A GR tem feito ações para tentar coibir esse tipo de, inclusive de pensamento, né? Inclusive de suscitar... E é muito difícil você saber se foi incompetência, negligência ou má-fé do fiscal. Então, não tem como você provar isso. Então, é preferível anular o auto, porque realmente ele foi cerceado de defesa com esse auto mal lavrado e mal relatado. Bom, então passa aqui ao voto. Da análise dos autos, constata-se a má instrução processual. Há de ressaltar que o agente fiscal no exercício de sua função é possuidor de fé pública, eu entro naquela questão, havendo, portanto, presunção juris tanto. Porém, não consta nos autos relato dos fatos conforme prevê as normas legais. Portanto, não se pode precisar com exatidão como foi cometida a infração ou por quem. O fiscal limitou somente a reproduzir o dispositivo normativo e isto inviabilizou o exercício constitucional do contraditório da ampla defesa por parte do autuado. Posto isso, embasado no que consta dos autos, levando-se em consideração a manifestação da área jurídica, adotado como razão de decidir, o voto é pelo acatamento da defesa e, assim, pela anulação do auto de infração 12.410 em nome de Transmirim Passagens de Turismo Limitada. Alguma objeção? Eu abstenho de votar.
Fica anulado, então, o auto de infração com uma abstenção. Do item 5.7. Passo agora ao próximo item, outros assuntos de interesse da Câmara. Além dessa questão, tem mais alguma manifestação? Bom, então eu levo essa discussão e vejo, porque ainda tem muitos, senhor Valdivino, nesse sentido, tem muitos ainda. Então a gente precisa ver essa questão, né, porque fica complicado. E vou solicitar formalmente a presença do jurídico aqui, pelo menos para defender o posicionamento deles, por que a sugestão veio para essa Câmara. Tá? Então, já que ninguém tem mais nada a declarar, eu encerro a 7ª sessão ordinária. Muito obrigada a todos e até a próxima reunião.